sobre isso. Ó, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 13, verso 5, Paulo, ele ordena aos coríntios para examinar a si mesmo. Examinai-vos a vós mesmos e provai se vocês estão na fé. Ou não sabeis que Cristo habita em vós? Vede para que já não sejam encontrados reprovados. É assim que está escrito lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo número 13, não é? Na carta aos Tessalonicenses, no finalzinho das instruções de Paulo, onde, lá no verso 17, ele fala orar sem cessar. E mais uns versos adiante, acredito que seja no verso número 22, ele diz assim: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então, há uma exortação para a gente examinar tudo, para a gente verificar as coisas, para que a gente possa discernir as coisas e então reter realmente aquilo que é bom, aquilo que é agradável ao Senhor. Na carta aos Coríntios também, na carta aos Efésios, lá no capítulo 5, verso 15 a 17, ele também fala algo parecido. Ele pede para que a gente não ande como os insensatos. Não sejam como os insensatos, mas vede prudentemente como andais, como sábios e não como nécios, tá? E pede para que a gente possa examinar as coisas para aprovar aquilo que é agradável ao Senhor. Então, veja como a Escritura, ela ordena a nós a fazermos um autoexame, a estarmos buscando de Deus sabedoria para discernir as coisas. Tiago também fala sobre isso. Se alguém é falto de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá livremente, ou liberalmente, Ele concede a nós sabedoria para nós entendermos e verificarmos como é que nós estamos andando, ou como anda o proceder da nossa vida. E aí, diante disso, tá bom? Nós precisamos aplicar isso a todas as esferas da vida cristã. A gente pode aplicar isso à igreja, tá bom? A uma congregação. A gente pode aplicar isso a um ministério em particular, dentro da igreja também. A gente pode examinar, a gente pode fazer uma reflexão, meditar para discernir o que está acontecendo com a igreja, com o ministério. A gente pode aplicar isso também à família, ao lar. A gente pode usar disso também para verificar como está a nossa casa, como é que ela anda, como ela está diante de Deus. E a gente também pode aplicar isso à vida pessoal de cada um. Nós fazermos um autoexame de nós mesmos para aplicarmos o discernimento, se realmente estamos caminhando de modo a agradar a Deus. Então isso, tá bom, deve ser feito por todos nós. Isso deve ser feito pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E é esse o intento que eu vos venho falar esta noite. É para que a gente possa refletir sobre isso. Sobre a igreja, aplicando ministérios, família, e a cada um de nós pessoalmente também. Daí então, nós começamos por esse texto, e o que esse texto tem a ver com isso, tá bom? Esse texto, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e verso 17... verso 16 e verso 17, tá bom? Tem a ver com a igreja. Então, quando ele fala assim, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está falando para uma pessoa individual. Lá no capítulo 6, é para uma pessoa individual, é para o crente individual. Aqui, no capítulo 3, tem a ver com a igreja. Tá bom? A igreja é o santuário de Deus. Tá? E Deus habita na igreja, no santuário que Ele criou, que é o novo templo, a casa de Deus. Lembra que Jesus fala sobre isso, acerca do templo? Destrua esse templo, em 3 dias eu construo outro, um novo santuário para o Senhor. Então, é assim que a gente vai pensar neste verso.
Glória a Deus. Obrigado. É assim que a gente vai pensar nesse verso. Aí o texto vai falar também acerca da igreja, que se alguém destruir o santuário de Deus, ou destruir a igreja de Deus, o texto vai dizer que Deus o destruirá. Deus o destruirá. Por quê? A razão é porque o santuário de Deus, que é a igreja, que somos todos nós reunidos, a igreja, não existe igreja de um crente só, tá bom? Somos nós todos reunidos, é sagrado ou santo. É o que Deus chamou para si. Aí quando nós pensamos nisso, e como é que Paulo vai falar acerca disso, e para justamente nisso, a gente precisa olhar para o contexto, e no contexto, Paulo está discutindo sobre irmãos que estão em contenda com outros irmãos, criando partidarismo dentro da igreja, e divisão no corpo, ao que Deus não admite. Aí uma vez que isso está acontecendo, Paulo então começa a discorrer sobre isso, que falta grave é. E a partir do verso número 10, ele fala sobre aqueles que estão envolvidos na igreja, a ponto de edificar a igreja. Então ele está falando para os presbíteros, para os líderes da igreja, está falando também para os líderes de ministérios, aqueles que estão edificando também partes do corpo de Cristo. E se a gente fosse aplicar para nós, seria assim, ele está falando para mim, que sou um pastor, está falando para os presbíteros, que juntamente comigo edificam a igreja, aqueles que ensinam na escola dominical, nas diversas turmas, aqueles que ensinam no ministério infantil, que ensinam nos adolescentes, que ensinam aos jovens, aqueles também que estão à frente de grupos, ou de grupos pequenos, estão ensinando também, estão edificando o corpo de Cristo. Ele está falando para todos esses que estão envolvidos na igreja, e ele está olhando assim, olha, foi posto o fundamento é Cristo. Cristo é o fundamento. A igreja é edificada em Cristo. Ele é o fundamento. Aí ele vai dizer assim, veja como é que cada um edifica sobre esse fundamento. E ele faz umas comparações acerca de quem está edificando sobre esse fundamento, se a sua obra é de ouro, se é de prata, se é de algum metal precioso, ou se é de palha, ou se é de feno, ou se é de madeira. E ele diz que o Senhor vai provar a obra de cada um. Isso quer dizer que o próprio Deus está examinando como nós estamos andando. Ele está olhando para tudo que está sendo feito. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. E em Apocalipse, Ele passeia na igreja. E Ele sonda a igreja, e Ele vê como está a igreja. É tanto que nas cartas que João escreve ao Apocalipse, no Apocalipse, ele sempre que escreve a carta a determinada igreja, ele diz assim, conheço as tuas obras. Então está tudo diante dele, tudo. Então o que o pastor está fazendo está diante de Cristo, o que os presbíteros fazem está diante de Cristo, o que os líderes de ministério estão fazendo está diante de Cristo, o que os que estão ensinando, estão à frente, edificando a igreja, ele está vendo o que cada um está fazendo e ensinando. Aí se alguém tentar edificar a igreja com coisas que não convêm, ou se algum membro daquela equipe tentar introduzir algo que não é agradável ao Senhor, que não é aprovado por Ele, Ele vai enviar o seu fogo. Que é isso que o texto diz, tá bom? Ele diz que Ele vai mandar o fogo, e Ele fala isso no verso número 13, desse capítulo 3. Ele diz, manifeste se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Aí olha só, o texto diz assim, o dia vai revelar. Aí quando a gente olha para o dia, ou o dia demonstrará, nós pensamos no juízo final, quando o Senhor realmente vai acertar as contas com todos nós. Mas entretanto, logo prosseguindo o versículo, ele diz que está sendo, ele fala assim, não é? Ele diz assim, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará.
Aí a seguir ele diz: se esta obra ou o que está sendo feito permanecer, receberá galardão, será abençoado. Mas se não permanecer, ele vai ser açoitado. Tá bom? E embora que ele vá sofrer algum dano, ele não vai perder sua salvação. O texto vai falar sobre isso. Ele vai receber o juízo de Deus pela má obra que ele está fazendo, pelo prejuízo que ele está causando ao crescimento da obra do Senhor. Tá bom? O dano que ele está causando para o não desenvolvimento do reino de Deus. Ele fala também que dessa forma a gente acaba sendo aqueles que trazem impedimento para a obra de Deus florescer conforme Deus deseja que ela floresça. Porque é mister. Conforme o próprio Cristo disse, que a semente, quando ela cai na terra boa, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus também diz, pronunciando suas parábolas, que o reino de Deus é semelhante à semente da mostarda, que é a menor semente. Ela é a menor semente, mas quando ela é semeada, ela produz uma árvore que se torna a maior de todas as hortaliças, e que serve até para abrigar aves debaixo dela. Então, quando o Senhor fala sobre isso, significa que a obra do Senhor, ela é assim. Ela começa com uma sementinha, mas como é obra do Senhor, ela tende a crescer. E esse crescimento, tá bom? Ela tem que acontecer, porque é obra de Deus. É obra de Deus. Então a gente precisa olhar para isso. E a gente precisa então usar de sabedoria e discernimento para poder indagar quais são as razões pelas quais a obra não cresce, ou a igreja não cresce, ou a congregação não cresce, ou o ministério não cresce, ou a família não cresce, ou a pessoa individual, o crente cristão comum individual não cresce. E para isso a gente precisa então aplicar essa questão de entendimento, de sabedoria, de discernimento, de procurar algumas coisas, entender pelo menos algumas coisas, ou aquilo que Deus possa revelar a nós. E em sua palavra ele descreve algumas coisas, e é isso que a gente vai pensar a partir de então, tá bom? Primeiro de tudo, a gente vai entender que uma igreja, uma congregação, ela só vai realmente crescer. Isso eu estou falando algo de Deus, tá bom? Estou falando de heresias não, nem de seitas não. Estou falando daquilo que realmente é de Deus, que a gente entende que sendo uma obra de Deus, uma igreja de Deus. Aí, primeiro de tudo, nós temos que considerar se esta obra é de Deus. Se ela for de Deus, ela vai crescer. Aí há um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, que é interessante. Tá bom? Há um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, e é muito interessante. Versos 38 e 39. O texto vai dizer assim, Atos capítulo 5, versos 38 e 39. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram então com a opinião de quem falou isso. Quem falou isso foi um grande mestre da lei chamado Gamaliel. E a situação que estava sendo discutida aqui era que os principais sacerdotes prenderam os apóstolos e queriam proibir eles de falarem no nome de Jesus. E aí os apóstolos ousadamente falam com eles assim, é mister que se obedeça a Deus do que aos homens. E começaram a discorrer contra eles acerca disso. E
houve um milagre em que o Senhor curou um paralítico de nascença. E eles não podiam negar isso. Aí os apóstolos foram presos e até açoitados por conta disso. E há essa discussão sobre parar a obra do Senhor. Mas o interessante é que a palavra de Gamaliel é algo que deve trazer luz a nós também, que é acerca da obra. Se esse conselho ou esta obra vem dos homens, ela vai perecer. Então ela não cresce. É quando você vê então que uma igreja não está crescendo, que uma congregação não está crescendo, é porque tem problema lá dentro. E Deus não abençoa. Então Deus não está nesse negócio. Porque se Deus deseja salvar, então Ele vai usar a igreja para que isso aconteça, e a igreja vai crescer, e a obra que é de Deus, ela vai realmente frutificar. E como descreve o próprio Cristo, se a semente cai em boa terra, vai produzir 30, 60 e 100 por um. Vai produzir. E o reino de Deus é semelhante à semente da mostarda. É a menor das sementes, mas quando ela é semeada, floresce e ela cresce. E a gente pode aplicar isso para nós, né? Porque no começo havia apenas 2, 3, 4 pessoas. E olha para nós agora, irmãos. Isso quer dizer que esta obra provém de Deus. E Deus está interessado que ela cresça. E não somente isso, mas que o crescimento seja um crescimento de Deus. Conforme 1 Coríntios 3 também fala sobre isso. Paulo mesmo diz, quem é Apolo e quem sou eu? Nós somos apenas cooperadores, mas é Deus que dá o crescimento. Por quê? Porque a obra é de Deus. Então, se a obra é de Deus, ela cresce. Aí, se o ministério é de Deus, ele cresce. Se foi criado pelos homens com outros propósitos que não seja glorificar a Deus, não cresce. E vai chegar o dia da poda, e Deus manda o fogo, e Deus fecha, porque não é de Deus. Mas se for de Deus, o ministério cresce. Se for de Deus, ele desenvolve. Se for de Deus, ele amadurece. Se for de Deus, há crescimento, porque é de Deus. E a obra de Deus é assim. A gente precisa ter esse discernimento, tá bom? Se realmente estamos fazendo algo que é de Deus, ou estamos envolvidos em algo que Deus realmente deseja que seja feito. Se é assim, então, a obra vai crescer. Mas se não for, ela não cresce. Ela pode inchar, mas não cresce. E quando vem o vento, dissipa tudo. Vai embora, não permanece. Como o próprio Gamaliel disse, que antes dele falar sobre isso, ele dá exemplo de 2 pessoas que se levantaram no tempo deles. Um chamado Teudas, tá? E que levantou algo e juntaram-se a ele 400 homens. Mas depois que ele morreu, todos eles se dispersaram. Depois levantou-se outro, chamado Judas. E também muita gente seguiu ele. Mas quando ele morreu, acabou-se tudo. Mas se a obra é de Deus, ainda que aquele que esteja dirigindo a obra morra, ela continua. Porque não é obra de homem, é obra de Deus. É obra de Deus. Então a gente precisa olhar para isso, tá bom? Outro fator que pode fazer com que haja impedimento de um ministério crescer, é se não houver unidade no ministério. Se não houver união entre nós, se não houver comunhão entre nós, se não houver unidade na igreja, então ela não cresce. Há um texto no livro de Amós, que o profeta fala assim: andarão 2 juntos se um não tiver de acordo? Não anda. A coisa não vai para frente. Não funciona. Jesus Cristo diz que toda casa dividida, ela não subsistirá. Então, uma família onde marido e esposa é conflito, a tendência é a tempestade vir e derrubar tudo. É fazer com que o amor desapareça.
é fazer com que não haja alegria e felicidade naquele lar. Só tem perturbação, porque há falta de unidade. Se isso acontece também na obra do Senhor, na igreja do Senhor, na congregação, se não há unidade, se não há realmente união dos irmãos, se não há um engajar de cada membro do corpo para efetuar o crescimento do próprio corpo, como diz também Paulo em Efésios, que cada junta que coopera com a outra junta faz o crescimento do próprio corpo, e esse crescimento provém do Senhor, porque Deus está vendo que estamos unidos no propósito que Ele determinou para este lugar. Então, se não houver unidade, não há crescimento, a coisa fica emperrada, não dá para ir para frente, não prossegue, não melhora. E isso, então, a igreja ela não vai para frente, não há amadurecimento dos cristãos, tá bom? Não há aumento de afetividade, de comunhão, de amor, não há a expansão do reino de Deus por meio dela, porque falta unidade. Cada um quer viver somente a sua própria vida. Parece o livro dos Juízes, né? Como não havia um rei que comandasse todo mundo, cada um fazia o que bem entendia e achava que estava fazendo melhor. Então, assim, eu não quero, não vou cooperar, não vou entrar, não vou misturar e etc. Eu quero só ver a minha vidinha. Pronto, isso é falta de unidade. Sendo assim, então, há impedimento, e a gente podia crescer muito mais. E nós poderíamos ver o poder de Deus neste lugar, se todos nós fôssemos envolvidos de verdade no reino de Deus. Se cada um tivesse isso como primazia, e pudesse aplicar aquilo que Cristo disse, que você tem que renunciar a tudo quanto tem para ser meu discípulo. Você tem que renunciar a si mesmo, a sua vida, para ser meu discípulo. E quando isso acontecer, então, aí o negócio pega fogo. O fogo do Espírito, óbvio, né? E aí então a gente cresce, aí a igreja amadurece, e quando a gente está todo mundo envolvido nesse propósito, aí mais rapidamente Deus opera grandes coisas em nosso meio. Já imaginou se nós fôssemos unidos mesmos em oração? Se nessa campanha que a gente tem mensal, se todos vocês estivessem mesmo envolvidos com a coisa, unido de verdade, o quanto Deus ia mandar do seu poder sobre nós, e nós contemplaríamos sua glória neste lugar? Agora pense em termos de ministério também. Ministério da Associação, ministério de louvor, qualquer ministério aqui, ministério infantil, ministério de jovens e adolescente, também se não houver unidade, também não cresce. Se houver divergência de opinião, não cresce. Se houver opiniões contrárias, não cresce. Se houver qualquer destas coisas em nosso meio, então não há crescimento, porque Deus não está se agradando disto. E a razão de ser é que quando Deus ele instituiu o seu culto e o seu templo, Ele dedicou assim um monte de normas para que o culto fosse aceito, ou como deveria ser realizado diante dele para que ele se agradasse. Então, teria que ser do jeito que Ele disse. E se não está do jeito que Ele disse, está em pecado, está errado, e Ele não aceita. O Senhor diz que porque os irmãos israelitas estavam oferecendo cordeiros com defeito, Ele estava abominando os sacrifícios. Mas foi Ele que determinou os sacrifícios como culto. Mas os irmãos não estavam realmente do jeito que tinha que estar. E aí Ele não aceita. Aí Ele diz, eu não aceito os cânticos de vocês, porque as mãos de vocês, eles são apressadas para derramar sangue. Ele fala sobre isso. Então ele não estava aceitando os louvores entoados no templo. Ele não estava ouvindo ou conseguia ouvir as orações. Ele diz assim que ele vira o rosto, porque as transgressões são tantas que não dá para me ouvir as orações. Porque não estão em comunhão, porque não estão realmente assim agradando ao Senhor, não estão procurando fazer aquilo que Deus determinou que seja feito. Você acha, irmãos, que isso também não tem a ver conosco hoje? Você acha que quando Deus ele estabeleceu a sua igreja, Ele não leva em consideração estas coisas? Ele leva em consideração estas coisas. E a gente precisa estar unidos nisso e exortando uns aos outros para andarmos do modo que Deus deseja que venhamos a andar. E aí então realmente a coisa não cresce, não vai para frente,
não é? E nós percebemos os defeitos que existem, a dificuldade que é, impedimento, e às vezes estamos tão pesados, irmãos, que a vontade de nem estar aqui. Nós não conseguimos ser envolvidos pela graça e alegria do Senhor, porque nós não estamos unidos no mesmo propósito. Até o culto, ele passa a ser maculado por esta falta de unidade, não é? O Senhor Jesus disse assim: quando você vier trazer a sua oferta, e te lembrares que tem alguém que tem algo contra ti, deixa a tua oferta de lado. Ou seja, não ofereça a sua oferta, Deus não vai receber a sua oferta. Vai primeiro reconciliar-te. Depois então você volta e apresenta a sua oferta. Isso precisa ser levado em consideração por todos nós. Tá bom? Por todos nós que nos envolvemos no reino do Senhor, que fazemos parte do reino do Senhor. Isso tudo como igreja, também como ministérios, como o próprio indivíduo só, como também família, casa. Nós temos que estar unidos. Filhos têm que estar em comunhão com seus pais. Pais têm que estar em comunhão com seus filhos. Maridos em comunhão com a esposa. Esposa em comunhão com o marido. É desse jeito que Deus se agrada. E é desse jeito que Ele abençoa. O que diz o Salmo 133? Não é o Salmo da união, né? Diz: só quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele fala que é como o bálsamo que desce sobre a cabeça de Arão, que escorre sobre as barbas de Arão e que desce sobre o peitoral de Arão. Aí no peitoral de Arão, que é o sumo sacerdote, havia umas 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Então, quando os irmãos estão em união, que este óleo da unção é repousado sobre a cabeça de Arão, e que escorre sobre a barba de Arão, e que chega no peitoral, banhando as pedras que representavam as tribos, o salmista diz que é ali, é nessa hora, que o Senhor ordena a bênção sobre o povo. Então, se nós queremos ser uma igreja abençoada, nós precisamos andar em união. Nós precisamos andar na mesma fé, na mesma doutrina, nós precisamos estar envolvidos na obra da igreja, nós precisamos estar juntos para fazer o reino de Deus crescer e expandir. E quando isso acontece, todo mundo é abençoado, não é só um ou dois, ou a igreja em si, mas todos nós somos abençoados, tá bom? Porque é aí que o Senhor ordena a bênção sobre todo o seu povo. Ele fala sobre isso. Mas não é somente isso que impede o ministério de crescer, não. Existe também... se o ministério ele não tiver como alvo a glória de Deus, ele também não cresce. Como eu disse, ele pode até inchar, a igreja pode inchar. Se alguém que está liderando a igreja, ele desviar a igreja do propósito de viver para a glória de Deus, de fazer acontecer tudo na igreja para a glória de Deus, e ele tentar atrair os olhos do povo para ele, ou para as técnicas deles, ou para a estratégia dele como homem, tá bom? Que isso pode acontecer. Então ele está desviando a igreja de estar vivendo para a glória de Deus, para viver para a glória do homem. E aí ela pode até inchar, mas não há crescimento. Crescimento real não existe. E se vier um vendaval, dissipa todo mundo. E se vier a prova do Senhor, uma enfermidade, todo mundo se acaba. Porque não há crescimento se realmente aquilo que viemos a fazer não for para a glória de Deus. E a gente precisa estar firme nisso. Se a gente for levantar uma congregação, essa congregação é para a glória de Deus, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Se o ministério for criado, esse ministério tem que ser para a glória de Deus. Se os ministérios que estão aqui, que já estão estabelecidos, também não forem para a glória de Deus, eles podem até passar um tempo, mas olha como é que eles passam o tempo. Irmãos, é na peleja. Entendeu? É uma dificuldade, é um travamento. Sabe você empurrar uma engrenagem totalmente enferrujada, que você faz um enorme esforço para que ela ande um dente? É assim que anda um ministério que não é para a glória de Deus.
ele é empurrado à força. É um peso. Não é uma satisfação. É um negócio que trava, sabe? É assim, é um cansaço, é um desgosto, é um negócio que é mais peso do que regozijo e alegria. É assim que acontece quando o ministério, ele não está com o propósito de glorificar a Deus, de amar a Deus, de prestar realmente sua gratidão a Deus pelo que Ele fez e por quem Ele é. Então esse entrave. Aí o que acontece com ministérios que são assim, né? Entra uma pessoa toda empolgada para glorificar a Deus, mas quando vê que não é para a glória de Deus, aí desanima. Aí diz, eu vou sair desse negócio. Está me fazendo mal. Não fica, não permanece. Não há crescimento. Porque há sempre uma dificuldade. Então o ministério não cresce. Ninguém se dispõe mesmo para a glória de Deus. Ninguém renuncia para a glória de Deus. Ninguém se dedica para a glória de Deus. Ninguém se aperfeiçoa para a glória de Deus. O salmista diz, olha, vocês devem louvar a Deus com arte, alegria e arte, com excelência. Aí ninguém procura se aperfeiçoar. Principalmente quem canta, né? E toca. Se você toca, você tem que se aperfeiçoar. Seja um doutor no seu instrumento. Vire ele ao avesso para a glória de Deus. Manuseie ele de tal forma que os anjos ficam admirados, desejando tocar que nem você. Para a glória de Deus. Ou quando você abrir a sua boca, louve de tal maneira. Não é só pelo timbre ou pela afinação, mas pelo amor que brota de um coração que reconhece Deus e deseja glorificá-lo. E que realmente chega diante de Deus assim, que Deus sente quando é assim. Quando Ele sente, Ele diz, eita, alguém me tocou, está me tocando. E aí Ele vem. Aí o Espírito dele vem mesmo e alegra o nosso coração. E a gente quer fazer mais ainda. Porque é para a glória de Deus. Mas quando é para a glória de um homem, não vai para frente. Entendeu? Não vai para frente. É como alguém que vai puxar um peso numa academia, naqueles instrumentos que tem as suas barras e que não estão lubrificadas. Eu já passei por um negócio desse assim, sabe? Meu amigo, eu botei 10 quilos. 10 quilos não é nada para você puxar um negócio, né? Era uma dificuldade de eu puxar tão grande. Eu disse, que danada é isso? Eu estou fraco demais. Estou fraco demais. Eu fazia uma força tão grande para o negócio subir. Eu disse, não, tem alguma coisa errada. E o outro do lado meu, um cavalo mais magro do que eu, chega, puxava, indo e vindo, eu disse, pronto, estou acabado, meu Deus. No entanto, quando eu fui olhar, eu disse, rapaz, eu ia para aí, mas eu senti que estava mais pesado. Eu disse, é falta de óleo. Aí as barras estavam secas. Aí quando estava seca, a borracha, sabe, ela emperrava. Ela emperra e ela não sobe, não. Fica uma pressão nela tão grande. Você põe a maior força do mundo para ela subir, ela não sobe. Assim também é o louvor que não é para a glória de Deus. Ele é forçado. Aí não sobe. Mas quando flui, quando é realmente para a glória de Deus, flui. E aí Deus, Ele sente o aroma suave do louvor que está sendo ofertado a Ele. É assim. Então, uma outra razão pela qual ministérios não crescem, porque a igreja não cresce, é justamente porque não é para glorificar a Deus. Aí vocês percebem que quem está aqui desde o começo percebeu que houve uma transição, uma mudança, que quando a gente foi percebendo que a igreja ela foi criada para o louvor da glória de Deus,
a gente foi alterando alguns louvores, foi retirando alguns louvores que eram mais para nós, que é muito eu, e a gente foi colocando louvores que glorificam a Deus, que exaltam a Deus e que bendiz a Deus, porque o culto é para Deus. Não é para aliviar nosso coração, não é para massagear o nosso ego, não é para trazer motivação para que você conquiste, etc. Não. O culto é para glorificar a Deus. O culto é para Deus. Então, o centro é Deus. E tudo deve ser direcionado para Deus, para a glória de Deus. Então a gente foi implementando isso à medida que Deus foi iluminando o nosso entendimento e que o conhecimento chegou até nós e que a sabedoria de Deus entrou nos nossos corações. Aí a gente foi sendo aperfeiçoados nisso. E aí a gente percebeu, não, eu não vou cantar tal louvor só porque está na moda e porque diz isso ou aquilo e etc e tal, que é um louvor mais, antropocêntrico, que coloca o homem no centro, que você é a pessoa mais maravilhosa do mundo, para dizer isso para você, que você é especial, e que Deus fez uma forma e destruiu você, você é lindo demais. Aí isso não faz parte do culto. Olha, você até pode ser lindo, e você pode ser especial, mas no culto, você é você, e Deus é Deus. No culto, tudo é para Deus. Tudo é para a glória de Deus. Porque é o culto para Deus. Não é para nós, é para Deus. É você vir oferecer seu culto a Deus. Então, o alvo nosso é esse. E daí então, foi instruído a todos que viessem aqui, o culto é para a glória de Deus. É para Deus. E a gente vai direcionar o culto para Deus. E por incrível que pareça, a gente é diferente, irmãos, de muitos outros por aí afora. E muitos outros tentam enfeitar os seus cultos, colocando incrementos e outras coisas mais. E detalhes extras, etc. Nós permanecemos do mesmo jeito. Agora, sabe o que é maravilhoso? Maravilhoso é quando Deus, pelo seu Espírito, assim, contempla a gente, e a gente começa a louvar, todos a uma só voz, e a gente sente a alegria do Senhor invadir os nossos corações. E a gente compreende o louvor que está sendo entoado e relaciona com a verdade da palavra. E essa verdade, então, ela fortalece o nosso ser. E nos faz perseverar firmes no caminho do Senhor. Isto é o que deve ser feito por todos nós. Pela igreja e por cada ministério que compõe a igreja. E também por nossa casa. O alvo é a glória de Deus. Tá bom? Então, este é mais um motivo pelo qual ministérios não crescem, ou são impedidos de crescer. O outro e o último que eu quero parar aqui, que o tempo já chegou, tá bom? É pela presença de pecado. Quando há pecado na igreja, Deus não se agrada. Então, quando a igreja está cheia de pecado, aí pronto, aí desanda tudo. E esses pecados podem ser os mais diversos que seja, tá bom? É tanto que, numa das nossas campanhas de oração, eu coloquei como alvo a revelação do pecado. E a outra pedia oração pelo pecado, contra o pecado. Dentro da igreja, na igreja. Seja o pecado de nós todos, ou seja o pecado de um que afeta os outros, tá bom? Porque um pouco de fermento leveda a massa toda, não é isso? E há impedimento para o crescimento. Nós podemos tomar como exemplo o exemplo de Acã. Acã era um membro dos israelitas que estava junto com Josué conquistando a terra prometida. Aí o Senhor disse a Josué que dissesse ao todo o povo: vocês vão invadir Jericó, e ele deu toda a estratégia como tinha que ser. Mas ele ordenou: vocês não vão pegar nada dessa cidade. Vão destruir tudo. Ninguém pega nada dessa cidade. Algo foi que Acã fez.
Acã pegou uma capa babilônica e também pegou algumas pratas e ouro e escondeu na tenda dele. Debaixo da tenda. Cavou e botou lá, escondeu. Pegou. Os outros não viram, mas Deus viu. O pecado de Acã. Aí depois que eles conquistaram, ele fez isso, pegou e levou e escondeu. Aí havia uma outra cidadezinha pequena, muito menor, que alguns homens podiam chegar lá e conquistar a cidade. Aí Josué separa alguns homens e manda, acho que 3.000 homens por aí, manda para tomar a cidade. Só que quando chega lá, os habitantes da cidade derrotam o povo de Israel. E alguns homens são mortos. Aí Josué não entendeu, porque o Senhor disse que ninguém poderia resistir a ele. E fizesse conforme o que está escrito na lei e obedecesse os mandamentos do Senhor. Aí ele vai orar a Deus, ajoelhar e pedir, clamando a Deus, o que aconteceu? Senhor, como vão ficar agora os outros povos, visto que nós fomos postos para correr? Aí o Senhor olha para eles, por que você está prostrado aí? Tem pecado no meio do povo. Aí foi lançar a sorte. Aí lançaram a sorte, aí foram caindo sobre a tribo tal, família tal, clã tal, família tal e a casa de Acã. Aí Acã foi chamado e disse, confessa logo o que foi que tu fez de errado aí, porque o teu pecado fez com que a gente fosse derrotado e alguns homens fossem mortos. Aí ele disse, eu não resisti, eu cobicei, eu peguei a capa babilônica, alguns objetos de prata e de ouro e escondi na minha tenda. Por que tu fizeste isso? Desobedecendo a ordem do Senhor. É pecado. O que aconteceu? Morreu ele e a família dele. Por causa do pecado. Aí veja como o pecado afeta. Então, se há pecado no meio da igreja, a igreja é afetada. Se há pecado no ministério, o ministério é afetado. Se há pecado na família, a família é afetada. Onde o pecado entra, a destruição é certa. Onde ele perdura muito tempo, você vai definhando. É fraqueza espiritual, é doença e, quem sabe, até a morte. Enquanto o pecado não for confessado e abandonado, é isso que vai trazer, é prejuízo na certa. Tá bom? E pode ser qualquer tipo de pecado, pode ser até a falta de compromisso com o reino. Ser negligente com o chamado de Deus, com a obra do Senhor, com aquilo que você deve vivenciar enquanto cristão e membro da igreja. Se você é membro da igreja, você tem responsabilidades, você tem responsabilidade como membro do corpo de Cristo. Então, se você tem essa responsabilidade como membro do corpo de Cristo, você tem que cumprir, porque se você não cumprir, vai afetar os demais. Porque somos um corpo, irmãos, e precisamos andar como um corpo. Então, se há pecado em nosso meio, tá bom, Deus vai realmente impedir da sua graça descer, e Ele vai nos julgar, porque existe pecado no nosso meio, e Ele não deseja que o pecado permaneça. Se o pecado é no ministério, o ministério vai sofrer. Se há negligência, o ministério vai sofrer. Se não há comprometimento, o ministério vai sofrer. Se não há esforço, vai sofrer. Vai realmente sofrer, vai ser um desastre, e vai ser dia após dia, mês após mês, ano após ano, do mesmo jeito, com todo o entrave todo. Por quê? Porque há pecado no meio. Pode ser também o pecado da língua. A língua, Tiago diz que é o menorzinho dos órgãos, mas ela põe fogo em uma floresta. Tiago diz também no capítulo 4, que quem fala mal do irmão, fala mal da lei. E às vezes as pessoas, tá bom, ficam falando mal um do outro. Ficam usando sua língua para denigrir a imagem do outro e para acusar o outro, para apontar o pecado do outro. O intuito não é de sarar a coisa, mas inflama a coisa. Aí se inflama a coisa, aí chega e começa contenda, desunião, desgosto e etc e tal. Entendeu? Aí, se houver isso no meio da igreja, se houver isso no ministério, se houver isso na família, você já imaginou o marido chegar e ficar maldizendo a esposa,
falando mal da esposa, ou a esposa fica falando mal do marido, vai para a reunião de mulheres, aí, no meu marido é só a graça. Olha, eu tenho um peso nas minhas costas, meu marido, olhe, Jesus tem misericórdia de mim, aí toma descer a lenha no marido. Você acha que Deus está se agradando disso? Ele é ruim? Vai orar a Deus, para Deus transformar ele. É seu marido. Você casou com ele. Se não quisesse que fosse seu marido, não casasse com ele. Como também o marido da esposa. É sua esposa. Minha esposa é só a graça. É desastroso isso, irmãos. Porque fere a esposa fica desanimada, ela não quer mais andar junto com você, começa a haver um desafeto, sabe? Aí quando tem confusão, aí junta tudo, aí sai trazendo tudo à tona, aí vomita tudo de novo, aí piora mais a coisa ainda. Sabe um vulcão que entra em erupção, aí ele está até se acalmando, de repente acontece outro embate, aí explode mais ainda, aí tome fogo para tudo quanto é lado, e isso acaba destruindo os relacionamentos. Aí as mulheres ficam insatisfeitas, fica o desamor se instalando, né? Aí não quer mais andar junto, e etc e tal. Aí o diabo aproveita a situação, aí semeia mais contenda, depois coloca alguém para ouvir a queixa dela, ela começa a se apaixonar pelo outro, aí começa o desastre todo. Por causa da língua. Deu a língua. Outra coisa que pode acontecer também é quando a gente quer reconhecimento. A gente ficou procurando glória para nós. Por que não lembra de nós? Por que não lembra de mim? Por que não lembra da igreja? Por que não lembra? Por que não lembra? Por que não lembra? Você não está aqui para ser lembrado, não. Você está aqui para glorificar a Deus. Você está aqui para glorificar a Deus. Você está aqui para servir a Deus. Quem tem que ver o que você faz de fato em seu coração é Deus. E se Ele vê que você está fazendo com amor e seriedade, Ele abençoa você. Ele faz com que você seja como um aroma agradável diante dEle. Mas não espere que a gente vai dizer: ei, rapaz, tu és demais. Rapaz, vocês fizeram demais. Olha, quando vocês fizeram, parece que ou a terra subiu ou o céu desceu. Isso não convém a nós. O Senhor diz em sua palavra que se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Nisso. Glorie-se nisso, em me conhecer. Porque Deus não dá a glória e a honra dele a ninguém. A ninguém. Pode ser o vozeirão que for. Se for glória para si, tchau. Não adianta. Não tem graça de Deus, não tem unção. Tem só voz bonita, somente. E isso passa. Mas a glória de Deus permanece. É diferente isso. Então, se alguém tenta fazer alguma coisa para tentar reconhecimento para si, ou ficar dizendo: fala de todo mundo, mas não fala de mim. Fala não sei de quem, ninguém lembra de mim. Ninguém liga para mim. E etc e tal. Isso é coisa de cristão que ainda está na fase da pré-escola. Da pré-escola. Não, irmãos. Tudo que a gente vier a fazer, nós precisamos entender que é para a glória de Deus e não para a nossa glória. Se, pela graça de Deus, Deus me concede boa palavra, instrução, para que eu possa alimentar as ovelhas dele, é pela graça dele. É puramente graça dele. E eu entendo, às vezes, quando alguns irmãos chegam para mim e falam: pastor, que palavra abençoada, e etc. Eu digo: louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu não quero de forma nenhuma que o meu coração se exalte por qualquer uma dessas palavras que são ditas a mim após qualquer ministração da palavra do Senhor. Porque eu sei que eu não sou capaz disso. Tudo isso é graça de Deus. É Deus que capacita nós para servi-lo. E nós então devemos estar aqui para servir a Ele, para glorificar a Ele.
Então, se alguém tentar atrair os olhos para si, ou até ficar com raiva, porque não é lembrado e etc., ou não é chamado e etc., tem gente que diz assim, né? Porque a gente tem uma escola doutrinária muito forte aqui, louvado seja Deus. E Deus tem levantado muita gente capaz de ministrar a palavra. Só que só tem um púlpito só. Só tem um púlpito só. Aí nós temos que ir devagarzinho. Uma hora a gente abre para um, uma hora a gente convida outro, a gente fala isso aqui para um e outro. Diz, rapaz, fulano vai, ele nunca lembra de mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos lá pregar no meio da rua. Vá lá para a rua dos Novo Horizonte, pregue lá, chame todo mundo para ouvir você a palavra do Senhor. Mas não fique tentando ser aquilo que Deus, quando for a sua vez, Deus abre. E diz, está na hora de você falar o que eu quero que você fale. Aí Ele bota você para fazer a coisa. Porque é Deus que faz essas coisas acontecerem. Mas se for o coração humano, Ele abate logo. É pecado se ensoberbecer, pecado de orgulho, pecado de arrogância, pecado de reconhecimento, de autolatria, de glória para si mesmo, de vanglória. Tudo isso é pecado. E havendo pecado não tem crescimento. Bom é ser humilde. O Senhor diz na sua palavra, ora, vocês não vão ser como os outros. Ninguém aqui deve chamar o outro de mestre, só um é mestre, é Jesus Cristo. Vocês são irmãos, ou nós somos irmãos. Apesar de eu ter o ofício pastoral e que Deus me concede certa graça e autoridade para conduzir o rebanho, ou ensinar o rebanho, mas eu sou irmão de vocês, como vocês são meus irmãos. E eu sou feito de carne e osso como vocês. E eu me canso do mesmo jeito que vocês. E eu sinto fome do mesmo jeito que vocês sentem fome. E eu choro do mesmo jeito que vocês choram. E eu passo por perrengue igual vocês passam também. Porque eu não sou diferente de vocês. Nem nenhum que está aqui é. Nem o presbítero Alessandro, nem Evandro, nem Neto, nenhum de nós. Nem a missionária Ana Paulo, nenhum de vocês aqui somos diferentes. Somos todos irmãos em Cristo Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E é assim que a gente deve caminhar. Então, se houver pecado, a coisa não cresce. Se houver desavença, não cresce. Se houver o pecado da língua, não cresce. Fica falando de A, de B, de C, fica falando de não sei quem, etc. Fica falando do pastor também. Aí como é que... Olha, irmãos, Deus está vendo tudo. Vai continuar do mesmo jeito. E não prova da alegria, da graça de Deus. Não sai do canto. Então a gente precisa ver estas coisas. E Deus nos deu a capacidade de termos entendimento e discernir sobre estas coisas, para que não andemos assim. Então, diante do que Deus nos trouxe esta noite, nós precisamos refletir, tá bom? E não há nada que vai trazer para nós a verdade de Deus se nós não pararmos, orar a Ele e dizer: Senhor, me revele. Se sou eu, me revele. Se é um membro do grupo, me revele. Se é alguém da igreja, me revele. Revele, Senhor. Porque nós não queremos andar desse jeito. Há um hino que diz uma sentença assim: eu não sei viver sem sentir a tua presença. A igreja, ela não sabe viver sem sentir a presença do Senhor. Ela não sabe. E a única coisa que impede realmente a presença de Deus é a presença de pecado. Porque Deus não compactua com o pecado, seja ele qual for. Então a gente precisa analisar, a gente precisa fazer autoexame e mandar fora aquilo que está desagradando a Deus. Amém? Então lembremos disso. Vamos orar por isso? Glória a Deus. Maravilhoso Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, eu rogo a Ti, Senhor, que venha sobre nós e traga, Senhor, a divina revelação, a fim, ó Deus, que seja colocado diante de Ti todas as nossas faltas, ou qualquer destas coisas que impede, Senhor, o crescimento da igreja, o crescimento dos ministérios, o crescimento das famílias, Senhor, o crescimento de cada cristão neste lugar, Senhor. Pai, em nome de Cristo, nos ajude,
Faça, Senhor, ser conhecido de nós as nossas faltas, Pai. E retire de nós os impedimentos todos, Senhor. Pai, em nome de Cristo, nós estamos aqui para glorificar o Teu santo nome. E fomos salvos por Ti, ó Deus, para o louvor da glória da graça do Senhor. Então venha, Senhor, e opera sobre este lugar. E não deixe, Senhor, que o inimigo venha semear sementes em nosso meio, a fim de impedir o crescimento do Senhor nesta casa. Senhor, esta obra é Tua. E eu rogo a Ti que o Senhor faça ela crescer cada vez mais. Em tudo. Que o Senhor faça crescer todos os ministérios. Que o Senhor faça crescer todas as famílias neste lugar. Que o Senhor faça crescer cada cristão individualmente, Senhor. Que nos faça maduros na fé, a fim de fazer com que a nossa vida e toda a nossa vivência redunde em glória, honra e louvor ao Teu santo nome. Tire todos os impedimentos, Senhor, do nosso crescimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.